Vamos lá, voltando. Parei aqui para comer uma pizza, né? Com a galera. Não posso estar comendo essas coisas, não. Tô ferrando com a minha dieta. Próxima vez eu trago meu potinho de batata doce com frango, né? Ovo cozido para abrir assim e aquele cheiro maravilhoso para todo mundo, né? De vez em quando a gente pode quebrar. Vamos voltar aqui falando de abordagem clássica de administração, ok? A abordagem clássica de administração, como eu falei para vocês, integra duas teorias, a administração científica e a teoria clássica de administração, tendo aí as ressalvas em relação a que ambos pensam, ok? Ambos terão uma visão de sistema fechado, de caráter formal, prescritiva, normativa, conceito de homem econômico, busca da eficiência e substituição do trabalho empírico, pragmático e improvisado por uma ciência de administração, ok? Tanto Taylor, nos Estados Unidos em 1903, e Fayol, na França, a partir de 1916. Vamos começar pela administração científica, que tem como principal representante um cara chamado Frederick Winslow Taylor, ok? Então, bora lá, administração científica. Como eu havia dito, né, introduzido para vocês lá na TGA, remonta às consequências da Revolução Industrial, podendo ser resumida em dois fatos: o crescimento acelerado e desordenado das empresas e a necessidade de aumentar a eficiência e a competência dessas organizações, ok? A gente vai ter importantes paradigmas em decorrência da Revolução Industrial. O Taylorismo, que é a própria administração científica, você pode encontrar ele chamando de Taylorismo, tá? Isso é uma teoria administrativa. E no contexto dessa teoria administrativa, em decorrência dela surge o Fordismo. Mas você tem que tomar cuidado, porque Fordismo, ainda que a gente tenha que estudar, não é uma teoria administrativa, mas um modelo de produção. Gente, olha que interessante aqui, é importante que você entenda isso. O Taylorismo vai trazer uma série de princípios e conceitos que o Ford, Henry Ford, o magnata da indústria automobilística, vai utilizar para adaptar a indústria automobilística e criar um paradigma de produção no mundo todo, para todas as indústrias em geral, ok? Então o Fordismo ele não é uma teoria administrativa dessas que a gente tem que estudar. Ele é o quê? Um sistema de produção, e é importante estudá-lo porque ele cai também, ainda que não seja uma teoria administrativa. O que Abenato vai falar muito sobre ele, porque ele vai trazer uma forte divisão do trabalho, especialização, um bando de conceitos que até hoje são utilizados pela administração, seja para reafirmar, seja para negar aqueles conceitos, ok? Volta aqui. Então surge, nesse contexto, também a divisão do trabalho, importante elemento do estudo da administração, entre os que pensam e os que executam, isso nesse primeiro momento, que os gerentes pensam e definem um método de trabalho e os trabalhadores executam um método definido, que é a diferenciação. Então a gente olha uma máxima para o primórdio da administração em decorrência aí do Taylorismo. Na máxima tayloriana, a gente vai ter o seguinte: quem pensa, não faz. Quem faz, não pensa. Então as pessoas são pagas para se comportar de maneira pré-definida por alguém que pensou por elas. Elas tão somente vão executar atos mecânicos dentro de uma divisão horizontal do trabalho, ok? Então presta atenção nisso, isso é paradigmático para a administração nesse momento, para o aumento da eficiência e produtividade e sua competência. Seguindo. Como eu havia dito para vocês, a eficiência para a administração científica pode ser definida por uma equação: produtos resultantes, recursos utilizados. Então você pega os produtos resultantes sobre os recursos utilizados e vai pressupor a melhor maneira que as coisas devem ser feitas, os métodos de trabalho, e a gente considera os recursos, que é importante para a administração científica: as pessoas, as máquinas e as matérias-primas, que devem ser aplicadas o mais racional possível, sem desgaste, sem desperdício. Aí eu pergunto para você, a pergunta que eu faço é, olha aqui para mim: você se considera um homem econômico? E aí, qual a resposta? E aí, qual é a sua resposta? Você é um homem econômico? Eu não me considero um homem econômico. Sabe o que Taylor mandou dizer para você? Taylor mandou dizer isso daqui, ó.
Você é um indolente, preguiçoso, não gosta de trabalhar, é um vadio. Sempre que puder, não vai trabalhar. Tem medo do desemprego. E só trabalha para atender suas necessidades básicas porque precisa de dinheiro. Nunca vai além do satisfatório. Tu é um merda, tá? Vou dizer aqui pra você, tu é um merda. Só trabalha por dinheiro? Qual razão de viver uma pessoa que só trabalha por dinheiro? Tô aqui de graça trabalhando para vocês? Mentira, claro que não. Só que o meu trabalho é uma fonte de motivação para mim, porque aqui eu me sinto importante. Eu sinto que aqui eu estou dando o meu melhor, eu posso mudar a vida de alguém, eu posso atingir você de uma maneira peculiar que outro não conseguiu atingir, fazendo você aprender e amar a administração. Isso para mim é extremamente motivador, mais até do que o dinheiro que eu recebo, e eu recebo bem para fazer isso, tá? E olha que eu me motivo muito mais pelo resultado do que eu faço do que propriamente pelo contexto do que advém do meu trabalho, ok? Agora, para Taylor, as pessoas só se comportam diante da recompensa remuneratória. E esse é o homem econômico, que ele chama indolente, preguiçoso, vadio, não gosta de trabalhar. Tem que ser controlado, porque sempre que ele puder, ele vai morcegar no trabalho, ele não vai trabalhar, sempre vai ser satisfatório, nunca vai ser excelente, tá? Agora, para a administração científica é importante entender alguns conceitos essenciais das relações de trabalho. Olha lá, vem cá comigo, olha só. Opa, ó. Oi! Conforto e produtividade para administração pública não, para administração científica andam juntas, de mãos dadas. A administração científica, a gente vai dar muita importância às condições de trabalho no aumento da eficiência. O conforto do operário e a melhoria do ambiente físico, tipo iluminação, ventilação, ruído, aspectos visuais da fábrica, passam a ser valorizados. Não porque as pessoas o merecessem, mas porque são essenciais para a melhoria da eficiência do trabalho. E aí, Taylor fez, portanto, uma análise do efeito fisiológico do trabalho. Com isso, Taylor foi o precursor de diversos elementos importantes da administração, a exemplo do que a gente chama de layout. Vamos lá, olha aqui para mim. Então, gente, a administração científica preocupava-se, tá, dentro do estudo do Taylor, de criar um ambiente mais confortável possível para as pessoas, colocando as máquinas e utensílios próximos às pessoas, para que não haja tempo gasto, nem energia dispersa. Não porque ele queria as pessoas felizes e salvas, mas porque assim, nessa condição, haveria maior eficiência e produtividade. Então aqui a gente começou a pensar na disposição certa das coisas dentro de um setor, de uma fábrica, de uma indústria, que é o conceito de layout, tá? Dentro das organizações. Olha que interessante. Então o conforto físico era importante sim. As condições fisiológicas do trabalho, como conforto, iluminação, ergonomia, começam a ser pensadas nesse conceito de Taylor, tá? Vamos ver como é que isso se deu. Avançando aqui, ó. As condições de trabalho para a administração científica. A gente tem que ter a adequação das ferramentas de trabalho e equipamentos de produção para minimizar o esforço do operador e a perda de tempo na execução da tarefa. O arranjo físico de máquinas e equipamentos para racionalizar o fluxo de produção, que é o que a gente chama de layout. Aqui, gente, nesse primeiro conceito, eu tenho os tempos e movimentos, que é um estudo que Taylor vai fazer muito importante, tá? Estudo dos tempos e dos movimentos. Melhoria do ambiente físico de trabalho para evitar ruído, ventilação, iluminação, conforto no trabalho, né? Para não reduzir a eficiência. Aqui a gente está pensando no caráter fisiológico ou na fisiologia do trabalho, para manter a integridade das pessoas para produzirem mais. E 4, projeto de instrumentos e equipamentos especiais como transportadores, seguidores, contadores e utensílios para reduzir movimentos inúteis. Isso também está baseado na eficiência e no estudo dos tempos e dos movimentos, tá? Oxe, gente, esse slide não vai parar de aparecer não, isso aqui já devia ter saído. Bom, vamos lá. Quais são? Então, olha só, presta atenção que tem um conceito que às vezes eles colocam a sigla na tua prova, que é ORT. O que é ORT? É o que Taylor fundamentou, a Organização Racional do Trabalho. E você pode ter isso como sinônimo de OCT. ORT, Organização Racional do Trabalho, que equivale a dizer OCT,
organização científica do trabalho. As duas principais referências quando a gente vai estudar tudo isso que eu estou ensinando é Maximiano Amaru, na Teoria Geral de Administração, e Hidalberto Chiavenato, no livro Introdução à Teoria Geral de Administração. Eles se complementam e as bancas costumam utilizar ambos. CESP tem uma certa predileção por Chiavenato, a maioria das bancas, tá? Mas vez ou outra eles pincelam um trenzinho lá do livro do Maximiano Amaru. Não tem tanta diferença conceitual entre ambos, tá? Chiavenato é mais utilizado, mas vamos lá. A OCT, a Organização Científica do Trabalho, tá? Pode ser OCT ou ORT, tá? Vai fazer análise do trabalho e estudo dos tempos e dos movimentos. Também estudo da fadiga humana. Gente, o que é o estudo dos tempos e dos movimentos? O Taylor pegou uma tarefa complexa, dividiu em pequenas tarefas, que é a divisão do trabalho, e para cada pessoa ele atribuiu uma tarefa específica, simples, rotineira, mongol. E aí essa pessoa iria executar de acordo com o que foi planejado, que não foi ela quem pensou, alguém pensou para ela. Então vai ter o movimento certo, adequado, no tempo certo para produzir ao máximo. E por que se estudou a fadiga humana? Para que as pessoas não se fatigassem, para que elas produzissem ao máximo, porque indivíduos fatigados produzem menos. Mas a gente não está preocupado com a fadiga, a gente está preocupado com a eficiência e produtividade. Por isso o indivíduo tem que estar íntegro, ok? Então isso é a base do estudo de Taylor. Aí ele vai falar também da divisão do trabalho e especialização do operário. O que é isso, gente? Olha como é que funciona. A divisão do trabalho vai pegar uma tarefa que é grande, complexa, que antes ficava a cargo de um, era feita de qualquer jeito, vai decompor em pequenas unidades, pequenininhas unidades simples e mongóis, e cada pequena unidade simples e mongol vai ser atribuído para uma pessoa. E cada um faz um pedacinho fragmentado de uma atividade complexa que fica simples, fragmentado em vários pedacinhos. É a clássica divisão do trabalho. E aí o operário fica especializado, por exemplo, só em apertar porca, apertar porca, apertar porca. Sabe aquela figura dos tempos modernos do Charlie Chaplin? Não sei se vocês viram essa cena antológica em que ele fica o dia inteiro apertando porca, apertando porca, apertando porca. Quando ele sai do trabalho, que ele vai embora, ele continua fazendo o mesmo movimento. Aparece uma mulher com um botão, ele vai apertar o botão da mulher. E assim vai. Porque é tão mecânico, repetitivo, rotineiro, que você perde o sentido do trabalho, ok? Você faz por fazer, você vira um apêndice da máquina. Então a gente vai ter essa extrema fragmentação do trabalho que garante a máxima eficiência, mas traz uma alienação e uma frustração sem tamanho. Vou falar um pouco disso mais à frente quando eu falar da minha experiência no TJ, do Tribunal de Justiça do DF. Eu já fui servidor e lá eu só fazia uma coisa, 9 e 13, a seguir cenas do próximo capítulo. Vamos lá. Desenho de cargos e tarefas. Taylor foi o precursor disso também, tá? Quando ele começou a estudar as tarefas, ele começou a fazer análise e descrição de cargos, porque um cargo é um conjunto de tarefas, tá? Cargo é igual ao conjunto de tarefas. Quando ele começa a estudar as tarefas, ele começa a trabalhar o tal do desenho de cargos, ok? Incentivos salariais e prêmios de produção. Isso aqui é importante, gente. Olha aqui para mim. Taylor fazia o seguinte para obter o melhor das pessoas. Ele colocava um salário base para todo mundo fazer sua tarefa, ele já sabia o tempo certo para fazer e a quantidade necessária de produção para que as pessoas não morcegassem, ficassem ociosas, para poder controlar e cobrar delas. E aí sempre que as pessoas tivessem uma produtividade além daquele valor estipulado, elas receberiam prêmios, prêmios remuneratórios, prêmios por excedente de produção, tá? Sempre remuneratório, porque o homem é o quê? Econômico. Então isso é o conceito de homem econômico, aquele que só trabalha por dinheiro, que é indolente, preguiçoso, vadio, não gosta de trabalhar. O que lá na gestão de pessoas MacGregor vai caracterizar dentro daquilo que a gente chama de teoria X de administração, ok? As condições ambientais de trabalho, como iluminação, conforto, ele vai falar. Padronização de métodos e máquinas, sempre pelo método científico. E uma supervisão funcional. Vamos entender o que é essa supervisão funcional, gente? A supervisão funcional prescreve que para cada tarefa tem alguém para te controlar e dizer exatamente o que você tem que fazer. Então a gente elimina o critério individual, a escolha do operário. Ele não escolhe como fazer. Ai, chefe, eu descobri um jeito mais legal de não sei o que. Cala a boca! Aqui você está pago para fazer e não para pensar. Quem pensa não faz, quem faz não pensa. É a clássica divisão entre planejamento e execução que Taylor vai prescrever na administração científica, ok? Então avançando aí. Olha a divisão do trabalho. Aqui a gente tem
contextos diferentes. Olha só, essa primeira bonequinha aqui lava, enxuga e guarda louça. Essa também lava, enxuga e guarda louça. Essa lava, enxuga e guarda louça. O que a gente fez aqui? Aqui é uma cooperação simples. Aqui a gente fez uma divisão ou especialização do trabalho. A pergunta que eu faço é... Vamos lá, olha para mim. Quem vai ser mais eficiente, gente? A galera de cooperação simples, que lava, enxuga, guarda, todos fazem as mesmas atribuições? Ou quem se especializa só em lavar, só em enxugar e só em guardar? Claro que o modelo de cá, que é a divisão ou especialização do operário e do trabalho, vai garantir maior eficiência. Se você só lava, você vai lavar melhor do que quem lava, passa e guarda. Ok? Quando você faz muita coisa ao mesmo tempo, você se atrapalha. Aqui não, você fica fazendo uma coisa repetitivamente, e aí você vai ganhando experiência até ficar naquele nível mecânico. Você vira um apêndice da máquina. Isso garante o máximo em produtividade. Você produz mais em menos tempo, o máximo em eficiência. Foi isso que Taylor fez, tá? Você não vai lavar, secar e guardar. Um lava, outro seca, o outro guarda. É a clássica divisão horizontal do trabalho, ok? Cada um faz uma atribuição diferente, com peso igual, ok? Mensurado em tempos e movimentos, que ele estudou o tempo e o movimento de cada um vai ter o máximo em produtividade e eficiência segundo essa lógica, ok? Então vamos lá, divisão do trabalho. Com a substituição do capitalismo liberal pelos monopólios, instala-se nos Estados Unidos entre 1880 e 1890, fim do século XIX, a produção em massa, aumentando o número de assalariados nas indústrias. Torna-se necessário, portanto, evitar o desperdício e economizar mão de obra. Surge a divisão do trabalho entre os que pensam, os gerentes, e os que executam, ou seja, elimina-se o improviso e o critério individual de escolha. Muito importante, tá? É isso aí. Então, a divisão do trabalho significa a distribuição de tarefas entre os indivíduos ou grupos sociais de acordo com a posição que cada um deles ocupa na estrutura social e nas relações de propriedade. Cada pessoa ou grupo torna-se um especialista para realizar um tipo específico de atividade. Especialização das tarefas e das pessoas para quê? Para aumentar a eficiência. E esse conceito, quem fala pra gente é um cara chamado Fayol, tá? Mas isso vale para Taylor também. Para Adam Smith, a origem da riqueza das nações reside justamente onde? Na divisão do trabalho e na especialização das tarefas para obter maior produtividade. Gente, olha que importante, portanto, esse conceito de divisão do trabalho. Olha, isso até hoje é utilizado e bastante utilizado. Vou falar para vocês agora o que é o 913. Quando eu trabalhava no TJ, eu só fazia 913. O que era o 913, gente? Eu pegava assim, chegava um documento para um processo, aí eu via, digitava o número dele no sistema, localizava fisicamente onde o processo estava no tribunal. Aí daí, depois de juntar pilhas e pilhas e pilhas e pilhas e pilhas e pilhas de processo na minha mesa, o que eu ia fazer? Dar um andamento processual. 9 no sistema, que era uma tela preta horrorosa do MS-DOS, dizia que havia ocorrido uma juntada, 9 juntada. 13, o código 13, autos no escaninho. Então eu juntava o documento, emitia uma certidão e jogava o processo com o documento no escaninho. Então quem fosse olhar no sistema onde o processo estava ia achar esse processo onde? No escaninho. Eu era o 913. Tinha um colega que era o 32212. Um era o 945. Pergunta pra mim, que códigos são esses? Eu não sei, eu não preciso saber, só precisava saber. 913, que era o que eu fazia. Eu precisava ter estudado administração, constitucional, administrativo, penal, caramba, direito de família, que eu trabalhava na vara de família, precisava saber? Não. E mais um dia, uma fada morre, né? Que você ficou muito triste aí com essa história. Você pode passar no concurso e fazer exatamente o quê? 913. Tem gente que é rap da life fazendo 913. Eu não aguentei. Fiquei 3 meses, pedi licença sem remuneração para poder fazer o que eu gosto de verdade, que é dar aula. Nesse meio tempo eu fui ali fazer uma prova do MPU e passei para analista de gestão e agora estou aí felizão da vida, rap da life aqui e no serviço público, ok?
Mas vamos entender essa divisão do trabalho, que ela garante sim a máxima eficiência, mas traz alienação e um senso de desmotivação que você não tem ideia, tá? Olha lá. Aqui a gente tinha o clássico, ó, um operário desempenha a tarefa total. Aqui, vários operários desenham em paralelo partes das tarefas. E aqui, vários operários desempenham em série partes de uma tarefa total. Aqui, gente, é o que a gente tem utilizado para obter a máxima eficiência, tá? Olha aqui, isso aqui como é que funciona. Tio, posso lavar o vidro? Eu posso enxugar? Eu dou um brilho, tio. Olha só, gente. Os flanelinhas aí na rua, ó, se especializando, dividindo o trabalho para fazer melhor e mais bem feito e em menos tempo. Eficiência aplicada às ruas, né? Legal essa tira aqui, né? Essa chargezinha, né? Satirizando o conceito de divisão do trabalho. Acho legal pra gente contextualizar e dar uma relaxada aí nas aulas, né? Olha outra. Vou me aposentar amanhã. E sabe o que eu vou fazer? Andar até o fim dessa linha de montagem e descobrir o que estou fazendo há 30 anos. Gente, é tipo isso. Se eu ficasse anos fazendo 913, eu sequer saberia o que é um processo. Mas de vez em quando eu tinha curiosidade, né? Aí tinha um tempinho, porque trabalha muito no tribunal, né? Era muito. E aí eu folheava os processos, né, da vara de família para saber os casos que tinham por lá, né? Tinha uns casos de família mesmo, tá, gente? Medonhos, umas coisas assim. Tinha inventário que nunca saía porque tinha briga entre irmãos. Tinha, né, casal gay que separava, que tinha união estável, que aí de repente um queria o cachorro e o outro não queria dar. Tinha de tudo, gente. Tinha de tudo. Era um barato. Eu me divertia, né? Casos de família. Era a parte legal. Enfim, seguindo. Para ser eficiente, a produção deve basear-se na divisão do trabalho, que nada mais é do que a maneira pela qual um processo complexo pode ser decomposto em uma série de pequenas tarefas que o constituem. Por exemplo, eu era o 913, tinha um que era o 322, 12. Tinha um que era o 945. Não me pergunte o que é 322, 12 e 945. Esse aqui eu sei o que é. O que é? Juntada. E aí eu botava os autos no escaninho, sem saber de mais nada, caso eu não quisesse. Ok? É isso, tá? Você entender bem essa questão. Então, o princípio da divisão do trabalho no nível dos operários, iniciado com a administração científica, ampliou-se para os escalões hierárquicos mais elevados da organização com a teoria clássica. Isso porque a científica, como eu falei para vocês, foca nas tarefas que estão no nível operacional. A teoria clássica foca na estrutura. O método cartesiano de análise, decomposição e síntese e composição constituía a base dessa lógica de organização empresarial. Então, olha as premissas da divisão do trabalho. Padronização e simplificação das atividades dos operários e, posteriormente, do pessoal e do nível mais elevado. Maior especialização e detalhamento das tarefas. Melhor aproveitamento do trabalho especializado por meio da departamentalização, que veremos adiante, onde? Na teoria clássica, que a gente vai ver, tá? Na teoria clássica, que é essa departamentalização aí. Consequências a curto prazo da divisão do trabalho. Maior produtividade, melhor rendimento do pessoal envolvido. Maior eficiência da organização como resultante do item anterior. Redução de custos de produção, principalmente os de mão de obra e materiais diretos. E sabe o que gera também, gente? Economia de escala, tá? Isso também é gerado pela divisão do trabalho. Então vamos lá, para sintetizar. O primeiro período de Taylor de sua teoria. O objetivo da administração é pagar salários melhores e reduzir custos de produção. E aí, professor, peraí, não entendi isso não. Peraí, o homem é econômico, indolente, preguiçoso, não gosta de trabalhar, vadio. E o objetivo da administração científica é pagar os maiores salários? Sim. Por que o objetivo é pagar os maiores salários? Gente, a administração científica é um sistema cooperativo. Cooperativo. Isso já caiu em prova, todo mundo errou e veio me perguntar por que eu disse. Porque você estudou pouco. É um sistema cooperativo e ele prega a prosperidade. Vamos entender isso? É assim, ó. Por que a administração científica quer pagar os maiores salários? Eu coloco um salário base, tudo que você produzir além eu pago por excedente de produção. Se eu estou te pagando os maiores salários é porque você está produzindo mais. E quando você ganha, eu, enquanto
empregador, ganho também. É uma relação de ganha-ganha. Aí todo mundo ganha, aí todo mundo fica feliz. E o homem econômico fica extremamente feliz, ainda que ele arranque o couro dele no trabalho, porque ele está recebendo a única coisa que ele precisa na vida e que o faz feliz, que é o quê? Dinheiro. É isso, tá? É verdadeiro. Se cair que a administração científica prega a prosperidade entre patrões e empregados, verdadeiríssimo. É um sistema cooperativo e não individualista? Verdadeiríssimo, tá bom? Passa aí. 2. Para tal objetivo, a administração deve aplicar métodos científicos de pesquisa, sim, por isso que é administração científica, formular princípios e estabelecer processos que são padronizados, que permitem o controle das operações. Os empregados devem ser cientificamente selecionados e colocados em seus cargos em condições de trabalho adequadas, que é aquela fisiologia do trabalho que eu falei, tá? 5. Os empregados devem ser cientificamente treinados, não só selecionados, mas treinados. Para quê? Para aperfeiçoar as aptidões e executar melhor a tarefa, ok? E 6. A administração precisa criar uma atmosfera, olha só a palavra de novo, cooperação, com os trabalhadores para garantir a permanência desse ambiente psicológico. O que é essa cooperação, gente? É o ganha-ganha. É uma abordagem que a gente chama de transacional. O que é transacional, gente? Olha aqui pra mim. O que é transacional? Transacional é troca, é uma transa, tá bom? Você dá o que o chefe quer, ele te dá o que você quer. Isso é transar ou transacionar, ok? Cuidado que nessa o chefe te fode, tá bom? Cuidado. Avançando aí. Objetivo do estudo dos tempos e dos movimentos que eu falei. Eliminar desperdício humano e de movimentos, adaptar os operários à tarefa, facilitar o treinamento, a melhoria da eficiência e o rendimento da produção por meio da especialização, distribuição uniforme do trabalho para que não haja períodos de falta ou de excesso. Isso é importante, gente. Por que se faz um estudo dos tempos e dos movimentos e da fadiga humana? Da fadiga que é para o cara não cansar e produzir mais. E dos tempos e movimentos é para saber se tem período que ele fica ocioso. Porque não pode ficar ocioso em nenhum momento. Por isso que a administração científica vai pegar cronômetro, régua, esquadro e o caramba para ver o movimento certo e o tempo adequado para executar a tarefa. Para você não ficar nem um minutinho ocioso, ok? Definição de métodos, estabelecimento de normas para execução e estabelecer uma base uniforme para salários equitativos com prêmios de produção. Lembrando que esses prêmios sempre vão ser em dinheiro. Tudo é decorrência dos tempos e dos movimentos. E aí, isso deu origem ao desenho de cargos, que é um conjunto de tarefas, né? Por que isso tem vantagem? Para a gente admitir empregados com qualificações mínimas e salários menores para reduzir custos de produção. Minimização de custos de treinamento, redução de erro na execução para diminuir rejeições e refugos de produção, facilidade na supervisão para que cada supervisor possa controlar melhor, aumento da eficiência permitindo maior produtividade, aí respaldando tudo que eu já havia ensinado. Para fechar, vamos falar dos princípios de Taylor, tá? Sintetizando toda essa teoria. Então, o Taylor ele lançou 2 obras. A primeira chamava Shop Management. E essa obra, Shop Management, ele fala de todos os princípios de sua teoria, que seriam justamente os princípios do planejamento, do preparo, do controle e da execução. O que é planejamento para Taylor? Planejamento, vamos lá. O planejamento para Taylor significa que alguém, o superior, vai pensar em toda a tarefa que vai ser executada, ou seja, ele faz um estudo dos tempos, dos movimentos, da fadiga humana, e aí ele define um conceito muito importante, que é esse aqui, ó, gente. The best way. The best way significa a melhor forma de se fazer as coisas. Significa que você não vai pensar porque alguém já pensou e disse para você o que é melhor de se fazer, tá bom? Voltando. Princípio do preparo. O que é o princípio do preparo? Ele diz que as pessoas ou os funcionários deverão primeiro ser selecionados cientificamente de acordo com a tarefa que foi desenhada ou planejada. Depois eles precisam ser treinados para o exercício melhor daquela tarefa, desenvolvendo suas potencialidades. Depois eles precisam das condições ambientais adequadas e dos instrumentos específicos de trabalho para obter a máxima eficiência. Ok? Isso que o Taylor nos fala. O que é o princípio do controle? Você vai ter uma supervisão funcional para que um cara
controle a tarefa de acordo com o que foi prescrito. E aí vem o princípio da execução. A gente vai ter aqui a divisão do trabalho. A gente pega um trabalho complexo, divide em pequenas unidades, cada um fica com a unidade do trabalho. Então isso foi, gente, a administração científica. Ainda vamos continuar com alguns conceitos importantes e vamos fechar esse bloco de conhecimento com umas poucas questõezinhas para ver se vocês estão ligados na fita, ok? Então, finaliza esse bloco aqui, daqui a pouco a gente volta com mais Taylor para você. Até mais!